Então, gente, vamos lá dando continuidade ao nosso assunto. Agora nós vamos falar sobre os homens livres e pobres, né? No Brasil colônia. Nos arraiais minera de Minas Gerais havia grande número de homens pobres e livres, que eles viviam de pequenos furtos, passavam boa parte do seu tempo nas vendas e praticava jogos de azar e brigando. Então, esses pessoal aí era o pessoal livre, pobre, né? Que não tinha nenhuma perspectiva de vida e eles ficavam aí é, sem, sem muito futuro para a vida. Então, eles começavam a fazer isso é, jogando, bebendo. Então, não tinha um trabalho fixo, né? E aí, a pecuária colonial, vamos falar sobre a pecuária colonial. Foi uma das principais atividades econômicas do Brasil, né? A pecuária ligava-se necessariamente ao mercado interno, né? Porque ele se comercializava com outros países, não era só o Brasil, os estados, mas sim com outros países. A carne do gado, né? O couro, o leite. Então, isso tudo era uma comercialização interna do gado que gerava muito dinheiro. O que mais também? Alimentação. Mas também transporte também não precisava. O gado tinha suas vantagens econômicas, né? O gado não precisava de meio de transporte para conduzir e sobreviver em regiões áridas e não exigia grande mão de obra, né, como escravo para trabalhar, era reduzido, né, para cuidar do gado. Então isso gerava mais lucro para os grandes fazendeiros na época do Brasil colônia. Então eles gostavam dessa prática da pecuária por causa disso. Era mais melhor para eles, né, porque rendia mais dinheiro e não dava tanto trabalho como as plantações e fazia a comercialização desse gado internamente, né, com outros países. E aí nós temos o gado na região sul, né, o gado no sul, como a destruição das missões jesuítas lá no sul, que precisava de muito indígena para trabalhar nas plantações, como servia de escravo. Então, boa parte dos indígenas foram levados para lá e boa parte morreram. E como eles cuidavam lá, como eles tinham um povoamento nessas regiões no sul, e aí ficou disperso, o gado ficou disperso, a plantação ficou dispersa, a plantação morreu. Então, mais o que eles poderiam aproveitar era o gado. Então, muita gente soube notícia desse gado disperso, desse gado solto, e foram lá tomar de conta desse gado, porque não tinha dono. Estão entendendo? E aí formou até o estado de Santa Catarina, porque muita gente foi para lá e aí foi transformando em vila, de vila foi para estado, povoado que cresceu, né, por causa desse gado disperso, devido às missões jesuítas, devido aos bandeirantes que foram procurar os índios para trabalhar na plantação de trigo. E aí lá se formou este estado de Santa Catarina. E aí nós temos as novas fronteiras também. Os habitantes da América Portuguesa ocuparam terras pelo Tratado de Tordesilhas, pertencendo à Espanha, né? E aí várias pessoas, os portugueses que moravam no Brasil, foram ocupar essas terras que pertenciam à Espanha e a Portugal, devido ao Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas que foi dividido terra para Portugal e terra para a Espanha. E a partir daí as pessoas elas foram ocupar essas terras, principalmente no sul do estado. Mas aí chegando lá, elas entraram num acordo entre esses dois países e teve vários acordos assinados entre esses dois países. E muito mais comentado foi o acordo de Madrid, né? Esse acordo de Madrid que dava direito às terras para Portugal, né? Que os portugueses poderiam se localizar nestas terras, mas que deveria devolver outros povoados para a Espanha. Então, foram feitos vários acordos entre a Espanha e Portugal em relação a essas terras sendo ocupadas. Tô entendendo, gente? E essa foi nosso assunto, né? A expansão do ouro na América Portuguesa. O que foi que ele fez, né? Esse metal tão precioso, né? Ele desenvolveu
cidades. Ele enriqueceu muita gente, mas também deixou muita gente pobre na falência, né? Muita gente trabalhou de graça, muita gente morreu como os escravos nas mineração, e muita gente enriqueceu, os contratadores, né? Os donos de minas. Então, teve também essa revolta de Beca, Felipe dos Santos, a revolta dos Emboabas, só por causa deste ouro, né? Que gerou também guerra. Então, tudo isso foi no Brasil colônia. Na extração do ouro, a extração do diamante, tem a regulação desse ouro que a população não aceitou, e aí começou as guerras, né? A guerra do Emboaba, a guerra de Beca. Então, tudo isso se deu a este metal. Qualquer dúvida, vocês perguntam no grupo, no PV, e até o próximo assunto. Tchau, gente!